Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, está a começar mais um episódio do Maktub. E hoje vamos navegar de forma profunda sobre um livro super interessante, um livro super especial, daqueles livros que depois de ler devemos implementar na nossa vida para melhorar a nossa espiritualidade. Estou a falar nada mais, nada menos de que um livro que nos ajuda de forma profunda, a partir de aspectos da nossa própria natureza, a melhorar a nossa religiosidade. Eu, Luqman Safir, e você juntos vamos navegar sobre um livro super interessante que é escrito pelo Sheikh Abdurrahman Rashid Siddiqui. Este livro está em inglês, o título é Living in Allah's Presence, Vivendo na Companhia ou na Presença de Deus. Esse título que já é sugestivo, essa forma interessante de colocarmos título que nos ajuda a compreender de por si o conceito e o conteúdo que podemos encontrar dentro deste livro. A escrita deste livro resulta de série de palestras que o Sheikh Abdurrahman Siddiqui fez, série de khutbas que o Sheikh Abdurrahman Siddiqui fez. No total são 25 khutbas que nos trazem aqui 25 reflexões. Khutbas são feitas nas sextas-feiras e nada mais, nada menos começar o livro com a primeira reflexão que fala sobre como é que nós podemos aproveitar o dia de Yawm al-Jum'ah, o dia da sexta-feira. Qual é a melhor forma de nos comportar nesse dia, quais são os sunnatis que devem ser observados. E a partir deste conceito, o Sheikh Abdurrahman Siddiqui começa de forma envolvida a explicar outros conceitos de aspectos da nossa própria natureza que ajudam a melhorar a nossa espiritualidade. O conceito inicial, depois desta reflexão sobre o dia de sexta-feira, o dia de Yawm al-Jum'ah, é sobre a nossa própria intenção. Como eu vinha dizendo, esses conceitos são explicados na base do Coran e da Sunna. Por isso, o livro, apesar de estar em inglês, talvez a questão, a preocupação que nós podemos ter, tudo bem, o livro está em inglês, como é que eu faço para ler? Qual é a melhor forma de eu começar a ler e compreender melhor este livro? O que eu tenho a dizer para si é que nós estamos sempre num processo de alfabetização contínua, estamos num processo de aprendizado contínuo. Isto é, se eu for aprender a ler, tive de aprender a contar, aprender a escrever, hoje sei ler em português, amanhã vou aprender a ler em inglês. Então, lendo este livro, temos a oportunidade não só de encontrar conceitos explicados na base do Coran e da Sunna, mas através de uma língua que pode ajudar a enriquecer o nosso vocábulo e ajudar o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Vamos ao primeiro conceito. O primeiro conceito está relacionado à intenção. Como é que nós devemos ganhar uma boa intenção? O que é a intenção? Qual é a importância e o lugar da intenção dentro das nossas ações? O Sheikh Abdurrahman Siddiqui faz a sua menção muito interessante, dizendo que a intenção precede toda a ação. Isto é, antes de agirmos, nós intencionamos. E se a nossa intenção for purificada, for das melhores intenções, já sei que é, facilmente nós teremos uma boa ação. Depois de ter a nossa própria intenção, depois de melhorar ou purificar a nossa intenção, qual é o conceito que o Sheikh traz? É um conceito super especial. Essa duplicidade de conceito que nos trazem é super interessante notar. Intenção, depois sinceridade. As nossas ações devem ser sinceras, devem ser ações com devoção, devem ser ações feitas somente para agrado de Deus. Então, depois de aprendermos um pouco sobre sinceridade, o conceito de sinceridade em árabe, em português, o Sheikh traz aqui uma reflexão que nós precisamos trazer para os nossos dias de hoje. A reflexão sobre taqwa, o temor a Deus. O Sheikh explica muito bem sobre taqwa, explica sobre como é que nós podemos desenvolver o taqwa, qual é o real conceito, quais são os ayats do Coran que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, aqueles que são verdadeiros tementes a Deus, e quais são as recompensas que um temente a Deus pode encontrar. Depois explica vários conceitos. Nós dissemos que são 25 conceitos e existem aqui hoje, por estarmos a ver nos dias que vivemos, que acreditamos ser importantes e interessantes trazermos para a nossa resenha. Como, por exemplo, o conceito de sabr. O que é sabr? A noção de perseverança, a noção de perseverar, a noção de saber aceitar o destino, aceitar as coisas que nos acontecem e sonhar com dias melhores. E nós devemos saber perseverar. E essa duplicidade de conceito, como eu vinha dizendo, que o Sheikh traz, depois de explicar sobre saber e perseverança, explica sobre shukr,
que é a questão de agradecer, a questão de ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala por tudo quanto acontece na nossa vida e simplesmente e acima de tudo pelas dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede. Quando nós lemos sobre sabr, quando nós vamos ler sobre shukr, quando nós vamos ler sobre gratidão, nós aprendemos uma coisa super interessante. لا تجعل فإن الرزق ليس من أجل الرزق في لوح مكتوب مع الأجل. A noção de que nós não podemos ter pressa para encontrar o sustento. Porque, na verdade, o sustento está escrito, está prescrito para nós e não é a nossa pressa que vai garantir que ele chegue até nós. Mas sim, é o nosso trabalho, é o nosso esforço, o nosso empenho, mas acima de tudo é aceitarmos a nossa condição e sermos perseverantes, aceitarmos que a condição em que nos encontramos neste momento é uma condição momentânea, é uma condição que Allah subhanahu wa ta'ala sabe por que impôs para nós. Depois da explicação deste conceito, temos uma noção muito interessante que nos traz sobre o contentamento, não é? Temos de ser contentes, temos de aceitar a nossa realidade, temos de viver aceitando o destino que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós, mas vivemos em tempos de show-off, vivemos em tempos de demonstrar ostentação e também em tempos onde existe e mora em nós pouca modéstia, pouca vergonha. E é um conceito que o Sheikh, em termos da sua reflexão, traz de forma super interessante. O Sheikh Abdurrahman Siddiq, quando vai explicar o conceito de modéstia, nos traz um exemplo muito interessante que eu quero lhe convidar a acompanhar-me. Eu vou me apoiar aqui de uma passagem deste livro que é super interessante. Como eu dizia, o livro está em inglês e nós não vamos fazer a nossa leitura em inglês, vamos mesmo a partir do que está escrito aqui, fazermos logo a nossa tradução para português na nossa leitura. O Sheikh Abdurrahman Siddiq, quando vai explicar a questão de modéstia, que nós devemos ter a vergonha ao nos expor no mundo, ele traz um exemplo muito interessante de uma passagem que aconteceu no tempo do Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab, na época do segundo califa do Islã, depois do Abu Bakr radiyallahu anhu. Umar bin Khattab estava ali a visitar uma senhora que vendia leite. E esta senhora estava com sua filha. E ela perguntou para sua filha se tinha leite, e a filha disse sim. E perguntou se era suficiente para dar os companheiros do Umar e Umar. A filha disse que o leite era pouco. A senhora recomendou à filha, subhanallah, a colocar um pouco de água naquele leite. A filha o que diz? Diz, eu não posso fazer isso porque Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, que é o califa naquela altura, que é o estadista naquele momento, proibiu de fazer isso. E a mãe retorque dizendo, não precisas, Umar não está aqui conosco. Eu quero levar para nós a resposta que essa filha deu à mãe, que talvez deve ser uma consciência, tomarmos consciência sempre que estivermos envolvidos em qualquer ato, sempre que estivermos a fazer qualquer coisa. A filha retorquiu a mãe respondendo, Allah está aqui e Ele está a nos ver. Não precisa estar Umar bin Khattab a nos ver, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos vê em tudo quanto fazemos. É esta noção de modéstia, essa noção de sinceridade, esta noção de taqwa que nós devemos ter para que melhoremos as nossas ações. Este é daqueles livros que quando eu falo para as pessoas, quando eu digo e resenho este livro, tenho em mente que é um livro que ajuda a melhorar a nossa vida em 3 níveis principais. Primeiro, nosso relacionamento com Deus. Segundo, nosso relacionamento conosco mesmo. Terceiro, nosso relacionamento com os outros. Nosso relacionamento com Deus, se nós melhorarmos as nossas intenções, se nós termos sinceridade dentro das nossas ações, se nós tivermos temor a Allah subhanahu wa ta'ala, facilmente melhoramos o nosso relacionamento com Deus. Porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta daqueles que temem a Ele. Allah subhanahu wa ta'ala consegue ver de facto qual é a nossa intenção. Quando eu vou fazer qualquer coisa dentro da nossa sociedade, eu sozinho sei qual é a minha intenção, a sociedade pode concluir qualquer coisa, mas Allah subhanahu wa ta'ala melhor entende e percebe a intenção por detrás de qualquer ação. E a intenção precede a ação. Então, se nós melhorarmos a nossa
intenção, se nós purificarmos a nossa intenção, se nós tivermos uma ação sincera, não é? Se nós tivermos temor a Deus, facilmente o nosso relacionamento com Allah será dos melhores. E se nós tivermos modéstia, se nós tivermos comportamento modesto dentro da sociedade que nós nos encontramos, o nosso relacionamento com os outros melhora. Mas se nós formos contentes com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para nós, o que é que vai acontecer? Nós nos aceitamos. Nós aceitamos a nossa condição de vida, nós aceitamos aquilo que foi predestinado para nós e simplesmente, facilmente, nós podemos melhorar a nossa existência. São 25 reflexões que contém neste livro, nós poderíamos estar aqui a mencionar todas elas, mas em forma de resenha nós podemos trazer essa noção. Este livro é super interessante, eu recomendo a leitura de todo e cada um de nós, uma leitura contínua, assídua e uma leitura apostada em mudança. Uma leitura que, através dessas reflexões que o autor traz aqui, desde a noção de sinceridade, a noção de contentamento, a noção de ser verdadeiro, a noção de fazer zuhud, a noção de fazer istiqama dentro das nossas ações, é para melhorarmos a nossa existência, melhorarmos a nossa condição de vida e, acima de tudo, é um livro que nos ensina que esta vida é sobre plantar e no futuro e no além colher. Então, é um livro que está mesmo disponível, como eu vinha dizendo, na loja O Pequeno Muslim, pode adquirir, é super acessível e nós queremos terminar a nossa resenha dizendo uma coisa super interessante. Se nós formos a ler este livro para que a partir dele possamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, a partir dele possamos melhorar o nosso relacionamento conosco mesmo e, acima de tudo, melhorar o relacionamento de onde nós nos encontramos, facilmente podemos conseguir uma vida bem-sucedida neste mundo e, inshallah, no próximo mundo ou no Akhira. Eu quero terminar também a nossa resenha fazendo um agradecimento especial aos nossos parceiros, a Bookzone, a loja O Pequeno Muslim e também a BK, a Produtos de Saúde. Visite estas lojas, leia os livros que lá existem e juntos vamos melhorar a condição da nossa existência. Juntos vamos transformar a nossa sociedade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voltamos no próximo episódio com mais uma resenha. Voltamos no próximo episódio com mais uma sugestão de leitura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.